Se por acaso você esquecer do que eu preguei, você vai lembrar do tema, aprendendo a depender de Deus. E a base dessa palavra é 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 ao 10. Obrigado, Jonatas. Eu ensinei o Jonatas, ele aprendeu direitinho, viu? Toca esse hino antigo. Tudo mérito do pastor. Ensinou, ele aprendeu. Segunda Coríntios, capítulo 12. As igrejas batistas não têm bispo, mas tem aqueles que nós consideramos bispo, né? Aqueles que nós consideramos, o que era o bispo? Pastor dos pastores. E nós temos aqui pastor Euclides, que a gente chama ele carinhosamente do bispo, né? Porque é um pastor que tem um know-how muito grande e nós chamamos de pastor dos pastores. E nós louvamos a Deus pela vida desse grande homem de Deus que dá a alegria de estar aqui com a Igreja Batista, congregando, louvando a Deus com a Igreja Batista em Laranjeiras nessa noite. Muito obrigado, meu pastor. Deus te abençoe. Uma alegria muito grande ver. Fico feliz cada vez que eu estou vendo o irmão está ficando mais jovem ainda. Depois o irmão dá um pouquinho dessa água para a gente também, tá bom? Só diz amém que está tudo certo. 2 Coríntios 12, de 7 ao 10, assentado como vocês estão. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Nós te louvamos, ó Pai, por essa noite. Mais uma vez te glorificamos, porque a tua graça é maior do que a vida, a tua graça é poderosa. A tua graça, Senhor Deus, que nos levou ao entendimento que éramos pecadores e precisávamos da tua misericórdia, e tu nos alcançaste. Queremos te louvar por isso, te engrandecer. Nós te pedimos que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aprendendo a depender de Deus. A dependência de Deus precisa ser aprendida. Às vezes nós não aprendemos certas coisas que precisávamos aprender. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é viver a cada dia na dependência de Deus. Porque às vezes nós começamos a tomar atitudes, parece como se estivesse fazendo carreira solo, como se não precisássemos mais de nada nem de ninguém. E nós precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a depender do Senhor quando acordamos, a depender do Senhor quando nos movemos, a depender do Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Precisamos aprender a depender de Deus. E eu quero usar para essa fala nessa noite, essa história maravilhosa desse grande homem de Deus. O grande Saulo de Társio se tornou o pequeno Paulo, quando ele aprendeu a depender de Deus. Opa, essa é pentecostal mesmo. O grande Saulo de Társio aprendeu
e se tornou o pequeno Paulo. Por quê? Antes do Senhor, ele ter um encontro com o Senhor, a palavra do Senhor disse que esse homem era poderoso. Saulo era temido, Saulo não dependia de ninguém, Saulo, ele podia entrar, podia sair, ele tinha acesso à grande sociedade da época, era muito querido em Roma, era um soldado bastante alinhado com o seu comando. E agora, esse homem, depois que tem um encontro com o Senhor, ele sai do pedestal do grande Saulo e passa agora a ser o pequeno Paulo. Porque o grande Saulo não dependia de Deus, agora o pequeno Paulo depende de Deus. Nós precisamos entender que nós, se queremos aprender do Senhor, nós precisamos depender dEle, e quando você depende dEle, você sabe que você é pequeno, você sabe que você é como uma criança que está aqui, você sabe que você precisa que as mãos dEle peguem nas suas mãos, para que você possa caminhar na estrada, e quando nós abrimos mão dessa condução de Deus, nós começamos a passar por dificuldades. A Bíblia diz que o Saulo antes era um fariseu poderoso e temido, e ao se tornar um cristão, ele se tornou pobre, ele se tornou desprezado, ele passou de perseguidor a ser perseguido. Aos olhos humanos, ele piorou, aos olhos dos amigos, ele se tornou uma piada, aos olhos da sua parentela, talvez, ele fez um péssimo negócio, porque ele agora não é mais ninguém, ele não é mais o homem temido, quem ele é agora? Ele é o pequeno, ele é o insignificante. Paulo. Talvez o que nem mesmo Paulo sabia é que tudo que estava acontecendo na sua vida tinha um propósito didático. Ao se cumprir Atos capítulo 9, verso 16, pedi Luísa para nos ajudar, colocando, você que tem a sua Bíblia, leia comigo Atos 9,16, diz assim: eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Olha a proposta que o Senhor faz para este homem: olha, vem para mim e você vai receber o quê? Você vai aprender a importância de como é importante você sofrer pelo meu nome. Você vai aprender como é necessário sofrer pelo meu nome. Então a Bíblia diz que esse homem, a Bíblia diz que eu lhe mostrarei, tem que trocar aqui? A Bíblia diz que eu lhe mostrarei quanto você deve padecer pelo meu nome. É essa a proposta que o Senhor fez. Antes ele vivia para si, depois ele teve que aprender a viver, como Gálatas capítulo 2, verso 20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que acontece com o apóstolo Paulo na sua caminhada? Um aprendizado de depender de Deus. Na caminhada do apóstolo Paulo, ele precisou aprender a depender de Deus. Você que está caminhando com o Senhor há 30 anos, há 10 anos, há um mês, não importa, você precisa aprender a depender do Senhor. Dependa do Senhor para que a sua família viva bem. Dependa do Senhor para que o seu neto seja abençoado. Dependa do Senhor para que toda a sua parentela seja alcançada por Ele. E quando eu dependo do Senhor, eu coloco a minha mãe, eu coloco o meu pai, eu coloco os meus irmãos, eu coloco toda a minha família diante do Senhor. Porque eu estou dizendo para
para o Senhor: Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo de Ti, para que Tu venhas a salvar a minha família. E eu dividi essa minha fala em 3 momentos, e cada momento estará aqui nesse versículo. Observe que, em primeiro lugar, aprender a depender de Deus. Quando eu preciso aprender a depender de Deus, quando vierem os espinhos. Eu preciso aprender a depender de Deus quando vierem os espinhos. Eu preciso aprender a depender de Deus quando os espinhos chegarem. Os espinhos vão chegar. Os espinhos vão chegar. Algo que te incomoda, algo que te traz um incômodo, vai chegar. Verso 7 diz assim, a Bíblia diz, Atos capítulo 2 Coríntios capítulo 12, você encontra o verso 7 desse texto que nós lemos, com essa afirmação. A palavra do Senhor diz para o apóstolo Paulo, que ele precisava aprender, que ele precisava viver esta situação, e para que eu não ficasse ensoberbecido, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne. Na minha versão diz assim, foi-me posto. Esse espinho na carne foi colocado, um espinho na carne. Esse espinho na carne tinha um sentido didático. Qual era o sentido do espinho da carne? Para que eu não viesse a ficar soberbo com a grandeza das revelações. Foi-me colocado um espinho na carne. O Senhor não trabalha com o homem soberbo. O homem soberbo, ele não tem lugar diante do Senhor, porque a soberba é o caminho para a derrota do homem. O homem soberbo, ele não precisa de ninguém. O homem soberbo não precisa de família. O homem soberbo não precisa da esposa. O homem soberbo não precisa do patrão, não precisa de ninguém e não precisa de Deus. E a Bíblia diz, para que eu não fosse, para que eu não me tornasse soberbo com as grandezas das revelações que foi me dado, o Senhor colocou um espinho na carne. Então aprenda a depender, a viver na dependência de Deus quando vierem os espinhos. Os espinhos são talvez alguns motivos que o Senhor, alguns mecanismos que o Senhor coloca de maneira didática para que você aprenda a depender dele. Às vezes aquele problema lá com a sua esposa, aquele problema com o seu marido, aquele problema no seu trabalho, isso é a didática de Deus para que você aprenda a depender dele. E o verso diz, para que eu não ficasse com o nariz em pé. É lógico que é na minha versão, né? Para que eu não ficasse metido, para que eu não ficasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Se tem uma coisa que é ruim de você conviver, é o crente que se acha muito espiritual. O crente que se acha. E o crente que se acha é triste. Ele é arrogante, ele julga tudo e todos, porque ele se acha. E a Bíblia diz que o Senhor, para não perder o apóstolo Paulo, para que ele não tivesse essa doença da arrogância, do nariz em pé, da maneira rude de tratar as pessoas, a Bíblia diz que o Senhor coloca em Paulo um espinho. Antes de qualquer superposição, antes de qualquer, talvez, especulação nesta noite, o espinho na carne é necessário para dar ênfase que o apóstolo Paulo precisava do Senhor. Agora você não pode esquecer que o que Paulo está dizendo, que ele teve uma experiência espiritual.
Paulo teve uma revelação, Paulo teve aquele momento dele com Deus. Então ele está dizendo do espinho. Então isso não é algo concreto, mas foi uma experiência que ele teve com Deus, e ele relata essa experiência como se o Senhor colocasse nele um espinho. O que Paulo está dizendo? Algo que incomodava muito o apóstolo Paulo, que ele conhecia, era o espinho. Então ele usou essa maneira de comunicar-se para dizer que Deus havia colocado um espinho. Talvez Paulo, nas suas andanças pelas estradas, já tinha furado o pé com um espinho. Quem morou em roça sabe do que eu estou dizendo. Quem morou em bairro de subúrbio sabe o que eu estou falando. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele usa desse artifício. Observe que o objetivo era que ele pudesse entender que ele precisava depender de Deus. E Deus estava falando com o apóstolo Paulo, que queria que ele entendesse que a glória era dele. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, nessa mesma carta, um pouquinho antes, o apóstolo Paulo traz um ensinamento maravilhoso. Ele fala que o Senhor colocou tesouros em vasos de barro. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro? O conhecimento, o amor de Deus, a graça do Senhor, que ele fala nos versículos anteriores. Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro. Ele chama isso de tesouro em vaso de barro. Quem era o vaso de barro? Ele está dizendo: eu sou o vaso de barro. Tudo isso que o Senhor me deu, ele colocou em vaso de barro. Aí ele diz assim: para que a excelência do poder seja de Deus e não a nossa. Então ele está dizendo, o Senhor pegou, colocou algo muito precioso numa coisa de barro, sem valor. Então ele está dizendo que o que era precioso era a mensagem, o que ele tinha dentro. Mas o corpo dele ele considerava um vaso de barro. Ele considerava barro, ele considerava algo que não tinha valor, mas a glória do Senhor tinha. A glória era que o Senhor havia se revelado para ele. Paulo não precisava mais de nada de Roma. O que Paulo precisava era depender de Deus. Ele não precisava da espada, ele não precisava do poderio militar romano. O que Paulo precisava? Depender de Deus. Você que aceitou a Cristo, você agora está caminhando, entenda, você não precisa mais do agiota. Você não precisa mais do agiota, você não precisa mais ficar na mão de pessoas inescrupulosas, você não precisa mais ficar com medo, você não precisa mais ter medo de encarar o médico, ter medo de ir no advogado, você não precisa mais se esconder, porque o Senhor é contigo agora. Era isso que o Senhor estava falando para Paulo. Paulo, aprenda a depender de mim, Paulo, dependa de mim. E Paulo precisava aprender, porque era algo muito importante que o Senhor tinha para ele. É muito interessante que, se você pegar Gênesis capítulo 3, verso 17, diz que quando o homem peca, a Bíblia diz que a maldição era que a terra agora ia produzir espinhos. O pecado, espinho, ele veio quando o homem peca, não é isso? Quando Jesus vai para a cruz, qual era a coroa que colocaram na cabeça de Jesus? De espinho. Então, ou seja, quando o pecado surge o espinho, mas quando a salvação aparece, Jesus leva os espinhos, amém?
Então agora o espinho não está mais machucando a minha carne, não está mais machucando a sua carne, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele foi dado uma coroa de espinho, porque o espinho era sinônimo, na Bíblia traz uma ideia de pecado. Então aprenda a depender de Deus quando vierem os espinhos. Vieram os espinhos, empecilho, problemas, algo que está tirando a sua paz. O que está tirando a sua paz? A conta que você não conseguiu pagar? O que está tirando a sua paz? Talvez aquela situação lá no seu trabalho. O que está tirando a sua paz? Alguma situação na igreja. E o que está tirando a sua paz? Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus, mesmo quando vierem os espinhos. Segundo lugar, aprenda a depender de Deus, mesmo que Ele não responda de acordo com o seu querer. A Bíblia diz, verso 8 de 2 Coríntios, capítulo 12. Nós estamos trabalhando no capítulo 12, essa experiência do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo teve. Olha o que diz o verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor. Repita comigo. Por causa disso. Mais uma vez. Por causa disto. Mas por causa de quê? Por causa disto. O que era isto? O que era? Paulo está se referindo ao espinho, ao empecilho, à situação difícil. Então ele diz, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, esse negócio que está me incomodando, esse negócio que está me atrapalhando, tira de mim, Senhor. Mas essa oração foi atendida? Não. Eu lembro que Jesus vai para o Getsemane, e lá ele ora, Senhor, está chegando a hora da cruz, eis aí a cruz, se for possível, Senhor, passa de mim. Mas não era possível, ele precisava enfrentar. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz, por causa disso, por causa desse espinho, porque ele sentia como se o próprio Satanás esbofeteasse ele. Irmãos, às vezes você está vivendo uma situação onde você é humilhado, onde alguém está pisando em você, talvez no seu trabalho, pessoas que você sabe que está com a vida toda irregular, pessoas que às vezes estão roubando a empresa que você está, e essa pessoa parece que ela vem com uma prepotência que parece que está te esbofeteando. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo sentiu isso. Ele disse, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Mas tudo com sentido didático. No final do versículo diz assim, a fim que eu não me exalte. Porque os humilhados serão exaltados, e os exaltados, a Bíblia diz que eu preciso aprender, irmãos, a depender de Deus, mesmo quando minha oração não veio de acordo como eu queria. Irmãos, olhe para mim, nós somos uma geração agora de crente imaturo, crente que começa a orar, vem à igreja, mas a coisa, eu queria que tirasse essa planta daqui, mas o pastor não tirou, mas a irmã que ornamenta a igreja não tirou, pronto, eu não quero mais, eu não vou mais, eu vou para outra igreja, eu estou de mal. Tantos mimimi, tantas coisinhas pequenas, que no nosso dicionário, chama de questiúnculas, coisas sem valores. Então a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele aprendeu a ouvir do Senhor, não, Paulo, essa oração não.
Quando a gente era criança, você talvez ouviu já alguém dizer isso, que as orações têm 3 respostas. Não se espere. Alguém ensinou isso, isso correu o mundo. Isso correu o mundo. Não se espere. Não sei de onde tiraram isso, mas isso foi ensinado nas igrejas, que não se espere. Irmãos, quando o Senhor responde, mesmo que não seja não, o sentimento que vem para o crente mesmo, a pessoa que depende de Deus, é um sentimento tão gostoso, que parece que foi um sim maravilhoso, foi tudo que ele precisava. O não do Senhor, então, não dá para dizer que é não do Senhor, porque mesmo que sonhe o Senhor me responder, isso é tão gratificante, que não vai ter sentimento de negativo, que vai ter um sentimento paterno, se ele está dizendo que ele não vai me dar isso aqui, porque isso aqui é veneno, porque isso aqui pode me destruir, e ele me ama. Então isso vai ser tão prazeroso para mim. O apóstolo Paulo, ele disse que ele precisou aprender a ouvir do Senhor. Essa oração, essa oração para você, não. Por quê? Porque a minha graça é suficiente para você. E o apóstolo Paulo entendeu que a graça do Senhor era muito melhor do que qualquer resposta. A graça de Deus era a visitação de Deus. A graça de Deus era o coração cheio de Deus. A graça de Deus era a presença de Deus. Eu gosto muito do Moisés, lá no monte. E Moisés está dizendo assim: Senhor, não me faça descer desse monte, porque eu estou cansado, Senhor. Eu estou cansado desse povo. Eu estou cansado dessa missão. Aí o Senhor diz para Moisés assim: Moisés, a minha presença vai contigo, e a minha presença será descanso. O que o Senhor falou para Moisés? Nada disso, nada de ficar aqui, vai descer. Também foi outra negativa. Mas só que a minha presença vai contigo, Moisés, e a minha presença contigo será descanso. Irmãos, cresça espiritualmente, aprenda a depender de Deus, aprenda a caminhar com o Senhor. O Senhor quer o melhor para mim, o Senhor quer o melhor para você. Aprenda a depender do Senhor. Na oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6, verso 13, Jesus disse assim, Mateus 6, verso 13, coloca para mim. Ele disse: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor estava dizendo que na oração modelo, repita comigo, oração modelo, eu tenho que pedir: Senhor, não me deixe cair em tentação. Eu tenho que orar: Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação. Eu não sei se você já orou assim alguma vez. Eu confesso a você, na minha caminhada cristã, dificilmente vi um crente orar para que não fosse tentado. Eu ouvi de um pastor certa vez algo maravilhoso. Ele dizendo assim: o crente que não confessa a tentação, preste atenção. Vamos ver se as crianças seguram um pouquinho ali. Preste atenção. O crente que não confessa a tentação, vai confessar pecado. O crente que não confessa, o crente que não confessa a tentação vai confessar pecado. O crente que não confessa a tentação vai confessar pecado. Eu preciso, irmãos, saber que eu tenho que dizer: Senhor, eu estou sendo tentado
eu estou sem dinheiro, e a Tânia está deixando um bolo de dinheiro lá na mesa, e eu estou sem dinheiro, eu preciso comprar leite para a criança, e eu estou sendo tentado nisso. Senhor, me ajuda. Justamente quando eu preciso do dinheiro, a Tânia me deixa aquele dinheiro lá e vai embora, sai com o Paulinho, viaja, e eu estou vendo aquele dinheiro, e eu sei que ela não contou, e se eu pegar, ela não vai sentir falta, que ela tem muito. E eu olhando para aquele dinheiro, o dinheiro olhando para mim. Eu olho para o dinheiro olha para mim. Mas se eu confessar, a Bíblia diz que tem um poder curativo, antes de acontecer. Então o crente que não confessa a tentação, ele confessa pecado. Então eu preciso confessar a tentação. Eu estou sendo tentado em pegar esse dinheiro, me ajuda, Senhor. Por isso que Jesus, na oração, ele diz: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Livra-me do mal. Terceiro, segundo, aprenda a depender de Deus, mesmo quando a minha oração não é de acordo com a sua vontade. Terceiro e último lugar, aprenda a depender de Deus, através da graça dEle. Verso 9 diz assim: então ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. O que o Senhor estava dizendo para o apóstolo Paulo? Cada vez que você depende de mim, cada vez que você dobra o seu joelho e que você chora para mim, você está sendo alimentado, você está sendo fortalecido, você está sendo abençoado, você está sendo robustecido. Então dependa do Senhor. A minha graça te basta, foi o que o Senhor falou para Pedro. Então aprenda a depender do Senhor através da graça dEle. Aprenda a receber aquele conforto, aquele alívio que só a graça do Senhor pode nos dar. O poder do Senhor está sobre nós, e Ele disse: o poder do Senhor nos dará repouso. Eu quero convidar você nesta noite a depender do Senhor. Aprenda a depender do Senhor. E por último, fique de pé para encerrarmos. Por último, o verso 10 do capítulo 12, coloca para mim, Luísa, por gentileza. Segunda Coríntios, capítulo 10, capítulo 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. A pior coisa que pode acontecer na vida do crente é ele se achar que está forte. Tem uma galinha que diz: estou fraco, estou fraco. É galinha ou pato? Galinha, é galinha, né? A galinha que diz... galinha da Angola, isso. A galinha da Angola, ela diz: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Eu acho que tinha que ser o argumento do crente: Senhor, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Nós temos que aprender com a galinha lá da Angola. Aprender a depender do Senhor. Então olha só o que ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Eu estava discutindo com o Tiago hoje, uma discussão sobre o curso que teve aqui na igreja na segunda-feira, e algo que o Tiago estava falando sobre o entendimento que muita gente acha que está sendo perseguido. Então o crente faz besteira no trabalho, chega tarde no trabalho, é um péssimo profissional, o patrão fica cobrando dele, ele vai para a igreja dizendo que está sendo perseguido no trabalho. Mentira, é preguiçoso, não está trabalhando, não está honrando o trabalho, está chegando tarde. Eu tive uma empresa, pior coisa que eu fazia era botar o pessoal da igreja para trabalhar. Ô gente ruim de trabalho. Ô gente ruim de trabalho.
Da minha igreja era. Da minha igreja era. Muito ruim. Eu era pastor de uma igreja, ali em Cascadura, e tinha uma empresa, e às vezes o camarada chegava tarde, não ia, dizendo, não fui porque estava na vigília. Eu falei, problema. O que eu tenho a ver com isso que você foi na vigília? O que seu amigo, você foi para a vigília, porque você foi para a vigília, você sobrecarregou o seu amigo, que teve que trabalhar dobrado? Eu vou descontar de você e não vou dar mais nada para ele. Você só prejudicou o seu amigo. Se você não podia ir para a vigília, se você não tem condições, não vá para a vigília. Você sabe, tem que botar a mão onde você alcança. Então, irmão, não permita, aprenda a depender de Deus e não se faça de vítima. Não se faça de vítima. Então a discussão lá em casa, aí o Tiago, como um bom teólogo, ele falou assim, eu vou mostrar na Bíblia. E me mostrou na Bíblia um versículo que eu nem sabia que tinha lá, nem Paulo sabe que tem. 1 Pedro capítulo 2, coloca para mim, Luísa. 1 Pedro capítulo 2, verso 20. Ele diz assim, porquanto que mérito há em ter de suportar castigo recebidos por haveres praticado mal. Você está sendo castigado porque você fez besteira. Entretanto, se suportais sofrimento quando faz o bem, isto é digno de louvor diante de Deus. Então ele está dizendo, se você está sendo perseguido, porque você está andando correto, está andando diante de Deus, e mesmo assim está sendo perseguido, então o Senhor está dizendo, estou contigo, mas se você está sendo perseguido por falhas suas, então certamente não há mérito nisso, não há honra nisso, e nós temos que rever isso. Nessa noite eu quero que você aprenda a depender de Deus, não se faça de vítima, aprenda a depender de Deus. O apóstolo Paulo, ele suportou, por isso sinto prazer nas injúrias, não porque eu sou uma vítima, e nas necessidades, porque isso me faz a depender mais de Ti, orar mais, buscar mais, ir para a vigília, ir para orar, buscar o Senhor. Isso faz com que eu busque mais o Senhor. Então aprenda a depender do Senhor, meu. Aprenda a depender do Senhor, como o apóstolo Paulo fez. Que o Senhor complete essa palavra em nossos corações.